Boa noite, mais um encontro do magnífico poder do agora. Somos presença, somos consciência, somos um em dois, né? Agora a gente está aprendendo como esse um se manifesta em dois, através do nosso masculino e do nosso feminino, como que essas duas potências que jorram do nosso ser, que jorram da consciência, se manifesta e gera tudo que a gente consegue ver no campo físico, no campo manifesto, no campo do visível, né? E o poder do agora traz muito essa concepção para a gente dessa interação da mente com as emoções, com o corpo físico e o espiritual, né? Então, como eu já disse em outras aulas, espiritual, né? Es é o que você é. Pi é uma sigla que é o masculino e o feminino. Pode ver que tudo na natureza é esse masculino e feminino. No dia que eu estava dando aula aí no Montanha, eu desci ali, tem aquelas orquídeas de pé, que são lilazinhas, né? Eu falo que é orquídeas de chão, porque elas crescem muito altas, né? E dão aquelas flores roxinha. E aí eu queria até ter pedido para alguém tirar uma foto, porque eu estava com a mão ocupada e não consegui. E a flor, aquela orquídea, se você olhar direitinho, ela parece uma vulva, né? É muito linda aquela orquídea. É bem uma expressão do feminino. E hoje eu queria trazer uma coisa para vocês muito interessante, que eu fiz um compilado, né? E vai nos ajudar muito a relacionar esse masculino e esse feminino com os nossos chakras. Por que que eles vivem desequilibrados e por que que quando eles estão desequilibrados vão nos gerar as doenças? Então, nós temos os nossos 7 chakras, né? Na linha da nossa coluna. Um começa lá embaixo, na base, na raiz, e aí depois vai subindo, e à medida que esses chakras, que são centros de forças, são rodas energéticas, cada um deles tem um predomínio dessa potência do nosso ser, desse potencial. Um é mais masculino, o outro é mais feminino. Um é mais masculino, o outro é feminino. E assim eles vão se intercalando. Porém, todo o nosso desequilíbrio começa de uma base, né? E a base é muito importante. Então, eu costumo dizer que esses 3 primeiros chakras, o primeiro lá embaixo, que é o chakra raiz, é chamado de chakra raiz. O segundo, que é masculino, o segundo, que é o chakra chamado de umbilical, né? Digamos assim, e um terceiro chakra, que é o plexo solar. Por que que a partir daí já começa toda a nossa confusão, né? Como que isso se reverbera no nosso campo fenomênico, no nosso campo emocional e no nosso campo físico? Então, eu fiz um compilado aqui muito interessante e vai nos ajudar a estabelecer esse equilíbrio, a nos autocurar. É uma autoterapia, sabe? É algo que você começa a perceber em você. E aí, como que você pode trazer isso para um processo equilibrado e coerente na sua vida, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre isso e depois a gente entra no poder do agora, porque o poder do agora fala de presença, e a presença é a própria consciência, o próprio pulso masculino que sai da fonte, que se a gente pode dizer isso, né? É uma energia que emana da fonte, é uma energia que gera um diferencial, uma individualidade, ok? Então vamos lá. Nós somos seres
espirituais se abrindo para a Terra. Geralmente, nós achamos que somos seres humanos se abrindo para o espiritual. Não é assim, na maioria das vezes, que acontece? Né? A gente acha que a gente é um humano e que tem que se abrir para o espiritual. Mas é o contrário. Nós somos já espiritual. Então, nós somos já seres espirituais se abrindo para uma experiência no campo terrestre. A Terra faz parte da jornada de expansão da consciência. Esse processo nos trouxe experiências de rejeição e abandono. Nós vamos ver isso muito detalhadamente. Os bloqueios dos chakras superiores, que são cardíaco, laríngeo, ágna e sahasrara. Os bloqueios dos chakras superiores estão relacionados à sua não expressão ou bloqueio nesses chakras inferiores. Então, muitas das vezes, a gente quer partir para uma jornada espiritual, né? Sei lá, ou adentrar uma religião, ou começar mesmo uma jornada como eu acredito que essa jornada espiritual está muito mais voltada para nós, né? Para um desenvolvimento interno do que propriamente dito uma religião. Então, muitas das vezes a gente quer partir para isso e a gente quer partir dos chakras de cima, ou seja, a gente quer partir dessas emanações de forças que nós temos. Só que nós precisamos primeiro entender como funcionam esses chakras inferiores, esses vórtices de energia que vão dar e que vão manifestar nós como indivíduos, nós como seres emocionais, sentimentais, e como isso se vai dar num processo de elaboração do nosso ego, desse nosso eu que tem um senso de separado, ok? Então, antes da gente fazer uma empreitada espiritual, é preciso entender muito bem esses três níveis, ou talvez essas potências que chegam até nós para que a manifestação e o indivíduo aconteça e se manifeste aqui como um ser humano, tá? O chakra raiz, que é a base, permite que a energia da alma manifeste no nível denso da forma. Então, é uma identificação com o corpo físico, é só uma densidade. Então, nós temos um pulso que sai da fonte, que sai, digamos, de Deus, ou que sai da consciência, e esse pulso é um pulso de expansão. Porém, esse pulso de expansão, ele vem, que é o masculino, ele vem agregado com o seu feminino. O seu feminino é a própria parte de expressão. É como você expressa. Então, a consciência, ela vai se expressar num corpo, numa forma, através desse potencial feminino. Olha que interessante. Então, o chakra raiz permite que a energia da alma manifeste no nível denso da forma, o masculino. A energia eu predomina a força da individualidade e da separação. E isso ocorre do 0 aos 7 anos de idade, né? Num primeiro momento, o bebê ele acha que a mãe é a extensão dele. Então, ele começa esse processo de separação. Ele não vê uma separação num primeiro momento, tá? É difícil para ele entender. Por isso que quando a mãe sai de perto, ele chora. É como se ele se perdesse, entende? Então, tem essa energia que vai nos dar esse senso de individualidade. Muita resistência, medo e dificuldade de se enraizar.
Olha que interessante, já começa lá nesse primeiro chakra. Estar presente nos seus corpos terrenos e expressar sua realidade profunda no campo material, ser diferente e ter sido rejeitado por isso. Olha o que que acontece nesses primeiros anos de vida. Muitas vezes acontece uma gravidez indesejada, concorda? Então a gente sente esse processo de rejeição intrauterino. E isso se estabelece já logo nesses primeiros anos de vida. A criança, já viu falar que tem aquela morte súbita? Tem muitas mortes súbitas, que a criança às vezes acorda, não acorda, né? Quando você vai ver, o bebê morreu e é uma morte súbita. É dificuldade de se enraizar, é dificuldade de se adensar, da alma se adensar. Porém, olha como é importante que desde da vida uterina, a mãe, né, passar esse conforto para o bebê, essa sensação de que ele pode vir e aterrissar na terra, digamos assim, e mostrar-se, e criar, e ter a sua individualidade, seu potencial de individualidade. Esse chakra, gente, ele é basilar. Então, muitas coisas que nós falamos para os nossos filhos, há que se pensar, tá bom? Porque isso fica criando exatamente essa rejeição, cria um medo, uma instabilidade de até de pertencimento à própria terra, porque é uma experiência que a gente precisa ter na terra. O nosso processo espiritual depende dessa experiência na terra. Então, como esse processo se dá nessa individualização, em você criar raiz com a terra, é muito importante. O segundo chakra, ele é basicamente feminino. Então, você tem um primeiro masculino, aí o segundo você já tem um feminino, que são as suas emoções. É um centro receptivo. Através desse segundo chakra, por isso que tem o umbigo, né? O cordão umbilical. Como que o cordão umbilical, que é ligado ao bebê, ali vão estar passando todas as emoções da mãe que ela vai estar vivenciando, inclusive do pai. Então, esse centro, que é o centro das emoções, é aquilo que você recebe do externo, percebe? Então, emoção é uma energia que te move. Esse centro, ele é basicamente feminino, porque o feminino é o que recebe, é o que atrai, é o que interioriza. Então, é a parte do todo, tá? Digamos que assim, que Deus, vamos colocar dessa forma, Deus é formado de duas potências, uma que expande, se individualiza, mas individualiza o quê? Todo esse potencial feminino de sentimento, de amorosidade, e aí nós vamos estar falando sobre isso. Porém, esse plexo, ou seja, essa roda, esse chakra, que é o segundo chakra que emana, né, essa força, tem essa energia, é uma energia de captar o externo. É uma energia de captar as energias que vão te mover. É o movimento dessas sensações, desse processo de receber. Então, é um chakra que vai falar muito dessa recepção, ok? Então, é o feminino. Então, nós temos um primeiro masculino e nós temos um segundo feminino. Porém, olha que interessante. Como a gente está nesse processo, né, de crescimento da criança, nós estamos recebendo informações. Quando a criança começa, por exemplo, um menino, né, que às vezes é mais sensível, ok? E aí ele começa a chorar, muitos pais falam, né? Antigamente falava, não sei se agora ainda fala, engole o choro. Então, olha como esse masculino
está subjugando o feminino, não deixando o ser expressar suas emoções. Ou até mesmo lá num processo de individualidade, que é o primeiro chakra, é o eu existo, né? Quantas, às vezes nós temos, a criança tem alguns comportamentos que os pais julgam fora do padrão da sociedade e aí recrimina. Então, o que está acontecendo ali? A pessoa, a criança, no caso o indivíduo, não está conseguindo expressar o que ele vem fazer. Às vezes é um potencial super criativo e os pais ficam tolindo porque é esse excesso de masculino. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, não há uma expressão, não há um enraizamento. A criança não se sente pertencendo, percebe? E a mesma coisa é quando a criança começa a expressar, e ela é genuína, ela chora na hora que ela quer chorar, às vezes é manha, né? Mas entender esse potencial feminino ali sendo aflorado, sendo desenvolvido, ok? Então, como que a gente pode lidar com isso de forma equilibrada? Não dizendo o que é certo, o que é errado, mas buscando na criança o que ela está sentindo. Tá bom, você está triste, você está com raiva, porque ela chora por vários motivos. Nós choramos por vários motivos. E ninguém dá atenção a isso. Então, olha como esse feminino é tolhido, ok? Vamos lá. O nosso terceiro chakra, que é o plexo solar, então nós temos um masculino, um feminino, e vem um terceiro, que é o nosso masculino novamente, tá? É a sede do ego, é a sede da individualidade, é ação e criação. É o masculino, é o centro que permite que a energia se manifeste na realidade física. Pensamentos, ideias e desejos se transformam em matéria. Aí é que a gente tem um plexo, um centro de energia poderosíssimo, onde todos os nossos desejos, onde as nossas ideias, elas vão se manifestar. Essas grandes, como é que a gente pode dizer? As grandes construções, as grandes ideias mesmo, os inventores da lâmpada, os inventores do avião, toda a tecnologia que nós temos, os inventores de todas as coisas que nós temos, vêm dessa energia do plexo solar. Por quê? É um mental, e dentro dessa mente surgem as ideias, surgem os desejos, e isso vai se tornar manifesto. É uma expressão ali, perfeita. Pensamentos, ideias e desejos são transformados em manifestações externas. Personalidade terrena, sem implicações negativas. Isso quando a gente passa por um processo bem tranquilo e suave das nossas duas energias, o existir, se destacar com as nossas emoções e a gente poder falar livremente, o homem poder se expressar, expressar suas emoções, a mulher também poder expressar suas emoções, poder expressar sua criatividade, poder expressar suas ideias, entende? Aí, quando a gente tem um ego equilibrado, é porque já temos essas duas estruturas básicas fortalecidas. Vamos em frente. Eu faço, esse plexus cardíaco é a energia do eu faço, é o realizar externamente. Ele é afetado pelos bloqueios dos primeiros chakras. Então, olha só, esse chakra tem a ver com a força vital, a energia criativa e poder. O poder original, que não é agressivo e nem destrutivo. Prestem atenção agora.
As pessoas geralmente se manifestam de forma agressiva e controladora, ou de forma subjugada ou excessivamente modesta. Então, você pode ver que crianças já, a gente consegue já ver isso em crianças. Crianças que são mais agressivas, que batem uns nos outros, percebem isso? Ou crianças que são mais retraídas e aí sofrem, né? São as que apanham muito na escola. Olha como isso é importante a gente ter essas observações. Esse terceiro chakra está completamente desequilibrado. Por quê? Ou o primeiro chakra, ele foi tolhido, ele foi subjugado pelo mental humano, de ideias humanas do que é certo e do que é errado numa sociedade. Não estou dizendo que a gente não tem que educar os nossos filhos. Aliás, a palavra educar está muito mal compreendida, porque educar é eduzir, é tirar de dentro, é perceber o potencial que tem dentro, fazer ele aflorar e perceber potenciais que são muito voltados para uma agressividade e trabalhar esse potencial também, que é um potencial também, tá? Trabalhar de forma equilibrada. Então, nesse terceiro chakra, olha como a gente já consegue ver os perfis das crianças. Ambas as formas são resultados de sentimentos subjacentes de um desamparo decorrente de primeiro e segundo chakras feridos ou tamponados. Então, muitas conversas assim estranhas, tá, gente? Do tipo, não sei para que que você nasceu na hora errada, sabe? Então, dificulta esse enraizamento do ser. Olha as coisas que nós escutamos e olha as coisas que nós falamos. E muitas das vezes a gente fala isso para a gente mesmo. Pode ser que a gente tenha escutado e nem lembre, isso esteja no nosso subconsciente, né? Mas a gente vive repetindo isso. Então a gente tem dificuldade de se enraizar num trabalho, de se enraizar num relacionamento. Tem a ver com criar raízes realmente. Então, quando esse terceiro chakra sofre esse tamponamento do primeiro chakra, nós vamos ter dificuldades em nos enraizarmos. Quando nós temos problemas nesse segundo chakra, o que que é? Nossas emoções foram tamponadas também. As pessoas não dão atenção às emoções, não dão valor a isso. Tudo é o físico, é o físico, é o físico. As emoções, elas são colocadas em segundo plano. As nossas intuições, aquilo que a gente mesmo se sabota, fala, isso não deve ser coisa da minha cabeça. Sabe assim, a gente acha que é coisa da cabeça, mas não é. Depois a gente vai aprender que é do coração, que é até do Agna Chakra. Então, olha quando essas energias elas são tamponadas, a gente fica com desequilíbrio nesses dois chakras. Vamos lá. Ambas as formas são resultados de sentimentos subjacentes de um desamparo decorrente do primeiro e segundo chakras, feridos ou tamponados. Aqui temos que encontrar uma maneira equilibrada de lidar com o poder e o controle, que é o ego equilibrado. A função do ego é emprestar foco à consciência, o que permite criar como um indivíduo separado. Você faz parte de um todo, mas também é um eu diferenciado de todos os outros eus. É um complemento importante para a parte espiritual de você. O verdadeiro poder está no alinhamento alegre do ego e do espírito. Esses três chakras são os mais importantes na autocura.
e crescimento espiritual. Não adianta a gente passar e ir direto para um processo de meditação querendo entrar em samadhi, querendo entrar em êxtase, querendo entrar em fusão com Deus. É impossível se a gente não tem uma cura nesses 3 níveis primários, que é a nossa própria existência no planeta, porque ele faz parte do nosso processo de expansão no campo da espiritualidade, que é vasto. Esse é o desafio, cuidar dessa área ferida. Seu objetivo é dar seu apoio amoroso a essa criança ferida dentro de você, restaurando beleza e ludicidade. Esta é a jornada espiritual. Acaricie e respeite seu lado humano, sua parte infantil. É o caminho para a compaixão e iluminação. Cure a energia masculina interior. Por que que ele está falando? Eu estou falando para vocês da energia masculina interior e inferior, porque nós temos 2 chakras masculinos que vão valorizar muito o externo e a individualidade, que vai gerar o ego, que é um senso de separação da fonte, e pouco acolhimento das emoções. Então, você vê que muitos problemas surgem dessa emoção ferida, essa emoção que não foi colocada para fora numa época da infância. Então, vamos lá. Se abra para esse potencial de expressão sincera que é o seu feminino. Valorize, coloque seus sentimentos em pauta, intuição, sensibilidade e conexão. Valorize e aprecie isso. Isso é equilibrar o seu masculino. Não tem nada externo a fazer. Não tem nada externo a se promover. É tudo internamente. É valorizar, é começar a ter suas percepções e colocar isso para fora. Quando você fala de sentimento com o outro, você consegue estabelecer uma conexão, porque a energia feminina é de conexão, ok? Não deixe seu masculino dizer que isso é bobagem. Um masculino desequilibrado, tá? Não deixe seu masculino dizer que isso é bobagem ou que não tem valor na vida prática, porque na grande maioria das vezes é assim, né? Pois é esse potencial que torna a vida prática dinâmica e diversificada. Energia masculina equilibrada, ela gera autoconsciência, consciência de si mesmo. Ela gera presença, estar presente conscientemente, ciente de si, ciente da sua emoção, ciente dos seus sentimentos. Não se perder nas opiniões ou expectativas dos outros, porque durante o nosso processo de crescimento, nós ficamos sempre à mercê dos nossos pais, as expectativas dos pais, dos professores, da sociedade, sei lá, da nossa cultura, tudo isso. Não temos um movimento interno. Os nossos pais não nos orientam para isso. Então, agora, adultos, podemos olhar para essa criança e sermos esses pais, reacolher essa energia, destamponar essa energia que está aí latente em nós. Se conectar com os outros e centrado em si mesmo, protegendo e guiando sua energia expressiva. Olha que interessante. Energia feminina equilibrada é se expressar de forma sincera,
consciente e acolhedora. O seu masculino, cria limites entre o dar e o receber. A energia feminina, ela é de conexão, então ela quer conectar com tudo. Se ela não tiver com uma energia masculina potente, equilibrada, ela não vai ter esse senso de separação. Ela vai criar, são aquelas mulheres que são mais subjugadas, que deixam as pessoas fazerem tudo com ela, sabe? E aí também não funciona assim. Então, olha como a gente pode criar um campo energético equilibrado com essas duas potências emanando, dando limites, se expressando, falando de sentimentos, ao mesmo tempo acolhendo. Olha como isso é mais íntegro, no sentido de integral. Você consegue estar no seu ser. E aí você consegue ter, a partir daí, esses 3 chakras equilibrados, você tem um ego integrado. Você tem um eu que é separado no sentido da manifestação do físico, mas você tem um soul que vem da fonte, que é a totalidade do seu ser, que é a benevolência, que é a amorosidade, é, é a saúde, é vida eterna, é a vida mesmo em si, né? Então vamos lá. Aí nós vamos para o 4º chakra, que é o chakra cardíaco. Esse chakra é feminino, então você tem masculino, e aí já vem feminino de novo. Aqui você começa um processo de integração mais potente. E isso aqui começa a ocorrer a partir dos 22 anos. É o eu sinto. Por enquanto, essas duas energias masculina e femininas, elas vão estar sendo dadas para o desenvolvimento da criança, adolescência, através dos seus pais. Olha a importância dos pais estarem equilibrados. Tanto o homem com o seu masculino e seu feminino, quanto a mulher com o seu masculino e seu feminino. E aí nós teremos um outro ser ali que está se desenvolvendo num processo terreno, e aí ele começa a ganhar um conhecimento e começa a ganhar o seu processo de expansão da consciência. Então, no chakra cardíaco, é a integração, né? Desse alto com o baixo, digamos assim, desse mental com o emocional. Esse é um centro receptivo cardíaco, capacidade de receptar diferentes fluxos de energia dos 3 inferiores, realidade terrena, e os 3 superiores, realidade cósmica. Aqui começa uma conexão profunda. É a ponte entre a mente e as emoções. A conexão com os outros e também uma transcendência de si mesmo, percebendo os limites do ego e percebendo a unidade com o todo. Aqui é o eu sinto. Eu sinto que eu estou conectado com o outro, com todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu expresso uma individualidade num processo de expansão singular. É a porta de entrada para a energia do lar. É predominantemente feminino. O 5º chakra é o laríngeo, é o da garganta. Aqui ele é masculino, predominantemente masculino. São impulsos internos, ideias e emoções se manifestando através da fala.
Olha só que interessante, a criança ela já não nasce falando, ela vai aprendendo aos poucos. Por quê? Para ela aprender a falar e se expressar, ela tem que estar com essa conexão perfeita, expressar suas ideias, expressar suas emoções. Já reparou que criança muito ansiosa, que tem dificuldade de fala, a gente precisa coordenar isso até para a gente procurar um fonoaudiólogo, alguma coisa assim, tem que olhar para esse estado emocional, se está sendo valorizado, se está sendo retirado de dentro, se está sendo eduzido, se está sendo apoiado. Porque muitas das vezes a criança não consegue falar direito, porque o feminino dela está sendo tamponado, as emoções dela estão sendo, como é que se diz? Rejeitadas, não valorizadas. Acontece de ter o quê? Tique nervoso, gagueira. Olha que interessante. Então, esse chakra, esse centro, já é uma individualidade integrada com o seu feminino, expressando suas ideias, suas emoções, que são expressas através do choro, do riso, do canto, do grito. Aqui é a vida interna sendo expressa pelo som da voz e da linguagem. Sua vida interior é conhecida pelos outros por meio desses sinais. É o centro de manifestação, de integração do seu masculino e feminino em coerência perfeita, transbordando criatividade. É lindo, né, gente? Vamos subir. Vamos para o sexto, que é o Agna. Esse chakra é conectado com a pituitária e o de cima tem a ver com a glândula pineal. Mas esse também reverbera muito a pineal, tá? Aqui a gente capta sinais da pineal, e a pineal é um pedaço do cosmos, nossa glândula pineal, isso é real, isso existe dentro de nós. É um pedaço do cosmos dentro de nós. É a forma como o universo se comunica conosco. Nós temos um pedacinho do universo dentro da gente. Aqui no Agna é o eu vejo, recebe impressões extrasensoriais, intuições, percebendo os limites do físico e uma alta percepção do invisível e do sutil. É a sede da clarividência, é a percepção energética alinhada ou desequilibrada. Então, aqui você tem um feminino muito forte. São aquelas pessoas que entendem do fator holístico no ser e que você percebe, não, eu não sou só esse corpo físico, eu sou energia que eu não vejo, eu percebo o invisível, eu não estou vendo, mas eu sinto através da sua sensação. Então, quando esse chakra está muito desconfigurado, e às vezes ele tem muito a ver com o coração e tem a ver com o segundo chakra lá embaixo, você não consegue ter uma visão clara das coisas. Não é energia ruim nem boa, e sim você percebe os centros energéticos das emoções das pessoas. Você percebe as dores, as alegrias, o que está preso precisando expressar, até para colocar limites também. Então, esse terceiro chakra, ele é altamente sensitivo. Então, aqui nesse terceiro chakra, apesar de ser nessa localização, ele não é o seu mental. Ele é uma percepção mais sutil, mais profunda, onde você olha para o outro e você percebe, ali você está vendo que tem um desequilíbrio do feminino, ou seja, não tem uma valorização do interno, das intuições, das coisas sensíveis da vida. Você percebe um masculino que é um exterior
é um ego muito para fora, tamponando a energia feminina, que é a energia do todo, da sensibilidade, entende? Então, aqui são pessoas que não acreditam em nada. Ah, pedra é bobagem, usar pedra é bobagem. Sei lá, Deus não existe. é, Só acreditam nos remédios alopáticos, entende? Não acreditam em nada. São pessoas muito fechadas para o seu feminino. É o seu masculino, que é o exterior, que é a sua mente, também muito embotada, sem uma expansão interna. Não está ocorrendo uma expansão interna. Eu tive um aluno assim, era difícil. Tanto é que ele não continuou. As energias femininas que estão presas em seus respectivos centros, gerando estagnações, represas, capacidade de empatia, superando o ego, trazendo da fonte seus atributos sem incorporá-los a si, benevolente, compassivo, etc. Então, aqui você consegue ver tudo isso. Você consegue ver essas energias femininas no outro que está tamponada, estagnada. Ele não tem nada de interior, é sempre exterior, muito corpo físico às vezes também, tá? Suas emoções, elas são completamente oscilantes. Então, aqui você se conecta profundamente com esse sutil. Você não lida mais com as pessoas de corpo para corpo, e sim de energias para as energias. O sétimo chakra, que é o chakra da coroa, ele não é colado aqui, ele é um pouquinho acima, tá? Porque o nosso campo áurico é muito maior do que esse corpo físico, tá? É quase, tem gente que chega até 5 metros, 9 metros. Por isso que a gente se conecta rápido. Às vezes, de 2 metros de distância, você se conecta com aquele fluxo energético, que é o seu campo energético. É o seu masculino e feminino já integrado na fonte, acima dos pulsos, ou seja, ele está acima desse masculino e desse feminino. É a consciência pura. É a consciência que já sabe, que já compreende que ela é a consciência. Aqui nós temos uma compreensão de que, inclusive, esses pulsos masculino e feminino estão na consciência. A consciência é superior aos seus pulsos. Seus pulsos são movimentos da consciência para que ocorra toda a manifestação. É integração total. Estado de consciência que sabe e compreende que tudo está na consciência e a consciência dá origem a tudo no campo fenomênico. Não vê mais formas, e sim fenômenos da consciência. Então, todo esse campo que a gente vê físico são fenômenos que surgem no espaço. Não vê mais formas e sim fenômenos da consciência. Percepção perfeita de suas dimensões, onde seu eu real é o sem forma e o espaço, é a totalidade e o vazio, o silêncio e todos os sons. É a consciência que percebe a consciência. Consciência focada e receptiva. É o estado original, de onde surgem as potências masculina e feminina. É a energia do espírito, ou Deus. Então, Deus está onde? Lá? Não. Deus é você. Como que você é esse espiritual? Entrelaçando todo o seu potencial na Terra de desenvolvimento, de se expandir e se expressar. Expandir e expressar. Inspira, expande. Exala, relaxa, expressa.
Então, precisamos nos tratar nesses 3 chakras inferiores para poder conseguir alcançar esses níveis mais elevados de consciência. E aí o poder do agora vem com com esse trabalho de como que a nossa mente e os códigos e as narrativas, né? Meu marido fala muito dessa coisa da narrativa. Então, como as narrativas, elas nos perseguem, elas ficam lá no nosso inconsciente e a gente não consegue se expressar livremente, não conseguimos ter esse equilíbrio do masculino e do feminino. Então, vamos agora para o poder do agora, para nos ensinar cada vez mais isso, né? Libertar esse feminino, curar essa criança e estabelecer novas narrativas para que a gente possa estar cada vez mais em estado de alinhamento e coerência. Então, vamos lá. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a tensão, tá? Não é a tensão junto, não. De tenso. O estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, olha as narrativas, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade, de perdão, são causadas por excesso do passado e pouca presença. Então, olha como essas narrativas ficam ecoando no nosso sistema mental. Narrativas que nos disseram: você não é bom o suficiente, você não deveria existir, abandono, medo, tortura, é literalmente uma tortura. Só que assim, não é para julgar os pais, eles não sabem fazer diferente, eles não sabiam disso. Era efeito manada, sabe? Todo mundo tem que ser igual, o que é igual é bom. Não! A diversidade, ela existe e é para ser expressa. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. Lembra que a gente falou da aula passada? A negatividade é esse excesso de masculino pautado para o externo. O negativo é essa expressão do todo que está desequilibrada, não está vinculada ao seu feminino, que o seu feminino, ele é o amor, ele é o sentimento mais genuíno da fonte, integrado. Esse masculino é o senso de separação. Então, quando você tem um senso de separação, você vibra num negativo. Você vibra numa tensão. Você vibra num ter que fazer continuamente. E aí o pior, você capta da fonte tudo que a fonte é, benevolência, amorosidade, compaixão, você traz para si, para um ego. Eu sou benevolente. Se eu sou benevolente, eu quero que o outro seja benevolente comigo. Se o outro não é, eu fico frustrado. Raiva, briga, conflitos. Mas se a benevolência ela apenas jorra de mim através do meu feminino, se o outro não for benevolente comigo, outro será, porque ela jorra, assim como ela jorra de mim, ela vai jorrar de outro. E aí eu só espero benevolência, mesmo que não venha daquela pessoa X, Y, Z. Uma hora ela vem, que se você transborda isso, ela vai, expande e ela retorna, ela atrai. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação,
não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas. E de um ponto de vista convencional, isto é uma verdade. Mas, enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar, isso o rapaz está falando, não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. O Eckhart responde: você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto, porque você já está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. E está nesse estado de presença, percebendo seu interior e expressando. Percebendo o seu interior e expressando. Você vai ficar com problema acumulado? Não. Se você conseguir falar daquilo que você está sentindo naquele momento em que a coisa aconteceu, olha como você deixa ele para trás e o seu agora se torna solúvel, totalmente solucionado. Não há problema, você já resolveu. Mas o que que a gente fica fazendo? A gente engole, a gente não se expressa, a gente não alcança um nível de expansão mais elevado, porque a gente fica sempre achando que vai maltratar, que vai gerar outra. Não, a nossa expressão tem que estar coerente, coerente com o nosso feminino, harmonioso. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Não vejo como ser livre agora, o rapaz está falando. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato, e eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem, quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. O Eckhart vai responder. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora, ao mesmo tempo. Olha que interessante. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico passado e futuro. Coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Olha como a gente precisa entrar nesse estado de graça e consciente desse agora,
Porque se por um acaso estivermos pensando num estado de vida problemático, numa situação de vida problemática, ela não está acontecendo agora, nesse exato momento. Só pode ser algo que aconteceu e ainda está reverberando. E aí, nesse momento, uma perda, uma situação financeira, uma coisa desagradável, enfim, estamos naquela polaridade negativa. Não estamos entendendo que somos esse todo. No estado de presença é aonde atua esse masculino e feminino dando formas no campo fenomênico. Então, se você tem um lado masculino muito negativo, muito separado da fonte, o que você vai manifestar? Mais negatividade, mais escassez. Mas se você está no agora, consciente de que você é a própria consciência, e no campo da consciência, todo o campo fenomênico se realiza, porque tudo já está na consciência, e ali é só positivo, é abundância, é prosperidade, é felicidade, o que você vai manifestar no seu agora? Felicidade, ok? É difícil? É, não vou dizer que é fácil, mas é simples. É só fazermos essa integração, momento a momento, colocarmos consciência. Estamos realmente no presente, na presença, no agora, que muda a cada milésimo de segundo, hein? Estamos conscientes de que somos consciência, não somos um corpo físico, somos um todo transbordante, somos consciência em expansão eternamente, vida, vida abundante. Isso é apenas um fenômeno que está acontecendo, é apenas um fenômeno no meu campo físico, me mostrando que eu estou com um desequilíbrio no meu masculino e no meu feminino, que eu estou com um desequilíbrio nos meus dois pulsos que jorram da fonte que eu sou, realinha, integra. Ele vai falar, o rapaz, é verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado, mas ainda assim é a minha situação atual. E estar preso a ela é o que me faz infeliz. Eckhart responde: esqueça a situação da vida por um instante e preste atenção à sua vida. Qual é a diferença? A nossa situação de vida existe no tempo. A nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a esse exato momento, momento a momento. Muitos agoras acontecendo. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Eu costumo dizer o seguinte: quais são as coisas que nos fazem assim, nos desestruturam, né? Sei lá, você é sequestrado, tem uma perda, você é demitido, um exemplo, morre alguém, né, da sua família, uma pessoa querida, acontece um acidente com você, né? Você está ferido. Eu não vou falar de estado de doença, não, uma doença não, porque a doença é desequilíbrio dessas duas polaridades. Mas coisas que acontecem, né? Assim, que trazem uma separação, concorda? Tá acontecendo isso o tempo todo? Toda hora você está quebrando a perna, toda hora você tá morrendo alguém, toda hora você tá batendo com carro. Não, isso acontece de vez em quando.
Quando acontece. Mas a gente fica sofrendo pelas histórias, pelas narrativas. Olha isso. É um é um fato, é um fenômeno, é uma poeira. Foca na vida. O que é vida? A vida é a expansão da consciência, é a totalidade, é o positivo. Você respirando, você se expressando. Vão os anéis, ficam os dedos, não é isso? Então, é isso, ainda tem, continua e continua e continua. Então, os agoras vão nos mostrar a vida real. Enquanto que as histórias de vidas, essas remanescências, esse passado, a gente vive nisso, aí fica projetando o futuro, que nem existe, só existe o agora, a cada milésimo do tempo. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar, nem um espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sobre a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite que cada coisa exista. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser, que é a consciência, dentro e... Peraí. O ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Vamos parar aqui hoje. Foram momentos fortes, né? Para a gente poder parar, repensar e nos repassar. É como se a gente fizesse um scanner, sabe? Vamos nos escanear, os nossos centros de forças. Perceber essa individualidade nossa, como ela está se expressando. Esse eu é a própria consciência em estado de presença. Cada momento que você está em presença, conectado com o seu interior, ele vai expressar no agora o todo. Você vai ser genuinamente um masculino feminino expressando a totalidade do ser. Uma consciência deixando-se expandir de si mesma, reverberando, falando, agindo de forma no agora.
sem as remanescências das emoções, do que meu pai fez, do que minha mãe fez. É tempo de acordar e de limpar tudo isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora, nós que já somos mães, né? Muitos aqui já são mães e pais, podemos trazer um novo humano para esse planeta, melhorar a Terra, como ele está dizendo aqui, deixando essa individualidade ser como ela é, deixando que as nossas crianças e nossos adolescentes possam ser mais livres em expressão. Aí nós estamos tendo um masculino forte apoiando esse feminino, esse interno, esse intuitivo, criativo, benevolente, amoroso, afável, curativo. Então, vamos estar expressando só esse positivo, ok? Então, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Assistam de novo, eu gosto de assistir de novo. Eu mesma assisto, ouço, né? Porque muitas coisas que eu falo aqui vêm surgindo, vai vindo, né? Vou deixando aflorar, e aí acaba se tornando uma aula linda, e eu aproveito muito também depois. A Deise escreveu aqui: a busca do estado de presença e consciência é um trabalho diário. Essa percepção deve ser trabalhada diariamente. Isso aí, não só diariamente, momento a momento. Eu digo que é tipo, sabe quando você está com GPS lá, e aí você sem querer pega uma rota errada? Aí você ele faz automaticamente um reajuste de rota? É assim, o tempo todo. Quando a gente se percebe fora de si, né, agindo nas narrativas que o velho humano, eu costumo dizer isso também, que o velho humano é isso aí, cada momento. O velho humano, né, que está aqui dentro da gente falando, oprimindo o nosso feminino, ou até mesmo um feminino muito, se julgando muito poderoso, também tem isso, tá? Oprimindo o seu masculino, que é a sua individualidade. Aí você tem aquela pessoa, né, tímida, que não se expressa. Ai, eu queria ter sei lá, alguma coisa para me enfiar embaixo de alguma coisa, porque ele não quer estar aqui, não quer existir. Mas o que está sendo falado na mente dele, o que os seus sentimentos estão comunicando com esse ser que ele não está querendo aparecer? Porque uma coisa é você ser o pavão, né? Querer sempre aparecer. Outra coisa é você não querer existir, não se expressar. Tudo tem essa. Você não pode descambar para um dos lados, né? É aquilo que eu falo, é integração, é reconhecimento, tá? E aí não teremos problemas. As situações de vidas, elas acontecem quando não conseguimos nos expressar ou quando não conseguimos existir, sabe? E aí na próxima semana, eu quero falar do trabalho, que na verdade eu quero falar do labor, do laboratório. Como que o trabalho ele precisa expressar esse feminino e esse masculino, que é o campo criativo, campo da realização. E como que isso tem sido mal interpretado? Tem sido só uma forma de ganhar dinheiro e se sustentar. E na medida que isso acontece, muitas pessoas estão gerando problemas de saúde seríssimo a partir do trabalho, tá? O trabalho tem sido muito estressante, tem sido muito desgastante. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá bom? Mais o poder do agora. Como podemos usar o poder do agora nas coisas que a mente está dizendo para a gente que é ruim, que é uma situação de vida e a gente está encarando como a nossa vida. A nossa vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa. A vida é encantamento profundo. A vida, é transbordamento. A vida é oportunidade sempre, a cada milésimo de segundo. As situações de vida são históricos mentais,
São contextos que estamos condicionados. Vamos nos descondicionar, realizar o nosso eu total no agora, a cada momento. Muito obrigada. Somos presença, somos consciência, somos um e somos dois, e somos três, e somos todos. Né? Espero que tenham gostado, entendido, e vamos em frente. Quer falar alguma coisa, Gisele? Se quiser falar, tá? Pode abrir seu áudio, não tem problema. Não quer, não? Então tá bom, vamos encerrar. Obrigada por vocês que estão assistindo agora e pelos outros que assistirão também no agora, ok? Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, até mais. Até domingo, até sábado. Até sábado. Obrigada.